Bom, agradecendo o Facchini, passar a palavra para o Luiz Fernando. O Facchini foi o único até agora que estourou o tempo. O Luiz Fernando não vai estourar. Já começa com incumbência especial, né, Renilson? Bem, eu queria inicialmente agradecer ao CONAS, na figura do Renilson, o convite para poder estar aqui partilhando a minha experiência. Eu acho que a maioria das pessoas aqui sabe, eu trabalhei mais de 2 décadas no sistema público de saúde e nos últimos 6 anos eu fiz uma incursão internacional, fiquei na Universidade de Toronto durante um tempo e agora estou na Unimed de Belo Horizonte. Tem sido um aprendizado muito intenso, pessoal, a questão de... Deixa eu colocar meu radar aqui para... Bem, não vai funcionar, você vai ter que me avisar, viu? Tecnologia não vai funcionar. Então, nos últimos 6 anos, especificamente, eu fiquei trabalhando com saúde global na Universidade de Toronto, tive a oportunidade de trabalhar com o Banco Mundial na Índia e na África do Sul, e nos 3 últimos anos estou na Unimed de Belo Horizonte, onde tem sido um espaço de aprendizado muito grande. Eu acho que, em especial, para uma pessoa que se dedicou tanto ao sistema de saúde brasileiro, desconhecer completamente o saúde suplementar, né, a partir deste momento que eu comecei a trabalhar, eu tive a noção da minha ignorância em relação a esse setor. Eu acho que poder trazer essa contribuição para essa discussão com esse olhar, eu acho que é sempre rico, né? Eu também gosto de colocar a questão da diversidade. Eu acho que a diversidade de opiniões, de oportunidades, de pessoas, de visões, né, é uma coisa que é extremamente importante, e eu acho que o CONAS, trazendo essa oportunidade de discussão aberta desses temas, nos enriquece a todos, né, a todos os atores que estão aqui discutindo e a construção do sistema de saúde do Brasil. Bem, vamos lá, eu tenho que... É do lado de cá? Passou 2. Bem, eu vou colocar, eu busquei um pouco juntar as informações que eu tinha e tentar não repetir muito as apresentações, porque eu já imaginei que, na fala do Eugênio, ele ia abordar todas as questões essenciais da discussão de organização de modelo, e a Claunara também ia trazer muitas das discussões, o Facchini ainda trouxe uma questão mais específica. Eu busquei colocar uma questão mais geral de um marco conceitual e depois trazer um pouco da experiência que eu estou vivendo hoje na Unimed de Belo Horizonte. Então, na discussão do modelo de atenção, eu acho que a primeira questão é a discussão de necessidades. E aí, assim, as necessidades em saúde, a discussão das necessidades em saúde é um tema complexo para a gente discutir dentro do sistema de saúde, dentro da formação de saúde coletiva no Brasil, porque a gente sempre cai no tema dos determinantes sociais. E a gente acaba ficando neste tema de determinantes sociais, sem discutir especificamente a questão setorial, a ação setorial, né? Eu acho que a Claunara colocou isso muito bem. Nós temos uma responsabilidade setorial. A gente fica discutindo, então, uma chave para o paraíso, né? Que é emprego, educação, cultura, habitação e segurança e lazer, e as questões setoriais, que na realidade legitimam o sistema de saúde, porque é isso que a população vê enquanto legitimidade do sistema, não é tratada. E como ela não é tratada, o sistema não é legitimado, né? Então, eu acho que essa questão da discussão das necessidades é essencial para nós. E aí a gente tem que fazer um recorte, né? Eu acho que eu não estou aqui invalidando a importância de uma discussão ampliada. E aí eu acho que a questão da saúde em todas as políticas, que a União Europeia propôs em 2006, né, na presidência finlandesa, de que a gente tem, por exemplo, que pensar que se as pessoas quebram o fêmur na hora que entram no ônibus, fazer uma política para abaixar a entrada no ônibus é importante para a saúde, né? Agora, essa não é a ação exclusiva do setor saúde, é uma ação que a gente tem que trabalhar intersetorialmente, mas a nossa resposta setorial, ela tem que ser específica para as necessidades assistenciais da população. E aí, na discussão do modelo, eu acho que eu tenho pensado muito nessa questão do território e das camadas, e aí, quando eu estava no Ministério, né, a gente discutia muito a questão das camadas
do sistema de serviços de saúde, saúde da família, as NASF, toda aquela estrutura que atendia a área assistencial, e uma camada intersetorial das políticas com o Ministério da Educação, com o Ministério da Defesa, da Segurança, até com a questão dos barcos da Amazônia, quer dizer, essas duas camadas de serviços que a gente vive e que a gente trabalha no mesmo território. Então, é importante colocar que eu estou fazendo um recorte especificamente à camada interna do nosso serviço. E aí, como responder às necessidades de saúde neste recorte setorial? Aí vem o clássico White, né? Acho que o Facchini já colocou, a Clownara também falou, da questão das demandas de saúde, da população, quer dizer, nós temos uma população de pessoas, isso foi repetido aí 40 anos depois, e eu queria aqui fazer um destaque, que na realidade nós temos, na hora que a gente olha o perfil de demanda e a gente olha a discussão de modelo depois, nós temos que lembrar que a formação dos nossos profissionais é majoritariamente nos quadradinhos pequenininhos, é no 1 ou no 8. Então, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, eles se formam dedicados ao cuidado naquele espaço, e depois eles são julgados para cuidar do cliente como um todo, do usuário como um todo, do paciente como um todo, né? Então, assim, essa discussão não é uma discussão irrelevante, a gente tem que tratar a questão de onde é que nós vamos formar os nossos recursos humanos para poder atender a um modelo diferenciado de atenção à saúde. E aí eu trouxe essa discussão que eu acho extremamente importante, que nós temos na atenção primária um campo de atuação que é um campo complexo. Essa matriz de Stacey, ela coloca a questão, de um lado, da concordância e da certeza. Eu vou apresentar desse lado aqui, né? Da concordância e da certeza, e da incerteza e da discordância. Quer dizer, quanto mais a gente não tem certeza e quanto mais a gente discorda, mais a gente se aproxima do caos. Agora, tem um terreno intermediário, em que a gente não tem muita certeza, em que não é possível a gente protocolizar e ter garantias, como a gente faz quando a gente faz um procedimento, por exemplo, um exame de alta complexidade ou qualquer procedimento hospitalar. E a Clownara colocou isso aqui na apresentação dela, quer dizer, tem um volume grande de coisas indefinidas que nós acabamos recebendo na atenção primária e que nós temos que lidar com esse terreno complexo. E aí eu lembrei de uma fala do Juan Gervas, que ele fez lá na Unimed de Belo Horizonte, sobre a ética da ignorância e a ética da negativa. Quer dizer, é a possibilidade, primeiro, de eu falar que não sei, né? E aí, como médico, eu quero saber tudo. Então, eu quero ter certeza absoluta, eu quero que todos os meus colegas concordem que eu tenho certeza. Então, a gente tem uma lógica positivista de trazer para o espaço da certeza a incerteza. E, por outro lado, a ética da negativa, que é falar, não, eu não vou te pedir um exame, ou não, eu não vou te intervir, ou não vou intervir neste momento. Quer dizer, a gente tem negado, primeiro, que nós temos uma ignorância que nós temos que lidar enquanto médicos neste processo, e aí eu vou falar muito da medicina, porque, na realidade, eu estou imerso dentro de uma cooperativa médica, né? Eu trabalho no sistema Unimed, dentro de uma cooperativa médica. Por sorte, eu tenho o privilégio de trabalhar na cooperativa médica, que tem a melhor avaliação da ANS do Brasil, né? No ano passado, teve a fazer uma propaganda da Unimed de Belo Horizonte. Ela realmente tem então, assim, a gente tem um privilégio de estar nesse espaço, mas é importante a gente discutir a questão da possibilidade de eu falar que não sei enquanto médico e da possibilidade de eu negar a solicitação e a pressão que é feita pelos pacientes para com os médicos. A história, né, o Eugênio colocou a questão das redes, aí eu recuperei essa discussão de 1920, né, esse diagrama, quer dizer, quase 100 anos atrás, já existia uma proposta de discutir pensando na idade na possibilidade de integração da medicina como um todo, de um papel de um médico generalista, de uma porta de entrada, de uma atenção secundária prestada nas unidades ambulatoriais, mas interligada numa rede de serviço,
e da atenção terciária localizada nos hospitais. Quer dizer, o conceito não é um conceito novo, não é uma ideia nova, né? Eu acho que a complexificação do cuidado assistencial aumentou demais. Eu acho que hoje nós temos um volume de respostas muito maior para os problemas que nós tínhamos, mas, de qualquer forma, a gente ainda tem uma recuperação histórica de uma discussão aí de quase 100 anos. E para onde ir? Não é fácil achar solução para este tema, né? Esse é um tema complexo, difícil de lidar, né? Da gente pensar em sistemas integrados de um contínuo coordenado de serviços. E aí tem um dos autores que eu avaliei, discute a questão dos fatores chaves de integração dos sistemas fragmentados, o reforço da APS, a integração da gestão na clínica, o aumento da produtividade do adensamento tecnológico dos hospitais e da eficácia dos sistemas de informação. Isso tudo realinhado com incentivos financeiros e mudança na lógica de pagamento, né? Eu acho que o tema do pagamento dos médicos na saúde suplementar, ele é crucial, né? Sem discutir o tema de pagamento de médico, nós não vamos conseguir discutir uma proposta diferente para o modelo. Eu acho que esse tema é um tema essencial na nossa discussão. E aí tem um diagrama do Eugênio que coloca essa questão da integração sistêmica e aí toda uma rede integrada, um sistema de governança em cima de um pool de necessidades de saúde. Eu acho que, conceitualmente, isso é muito claro, né? Acho que a gente não tem dificuldade de entender esse conceito e que a gente tem que trabalhar com uma dispersão, né, de serviços que cheguem na clientela, nos usuários, no serviço, na população, e que a gente adense tecnologicamente e utilize o máximo possível esse adensamento tecnológico, né? E aí, para ter adensamento tecnológico, a gente precisa de base populacional. É essencial que a gente tenha uma base populacional. E aí também nós temos um problema, né? A base populacional, ela tem que dar, para ela dar escala para esse adensamento, né? Ela tem que juntar um volume de pessoas. E aí eu vi hoje de manhã a discussão da Espanha, né, das comunidades autônomas. Eles trabalham com bases populacionais muito maiores do que hoje nós trabalhamos no SUS, por exemplo, de organização, né? Municípios pequenos, comunidades pequenas, normalmente têm que referenciar os serviços para ganhar tecnologicamente com o adensamento, que obviamente gera melhores resultados. Eu não trouxe os dados, mas tem a literatura farta a respeito de cirurgia cardíaca ou qualquer outro procedimento de alta complexidade, transplante, quando é feito 10 por ano e quando é feito 1000 por ano, né? A diferença é drástica em relação aos resultados. Então, a pergunta da organização do porquê utilizar a atenção primária, né, já foi colocada a resposta. Acho que a Cleonara levantou uma centena de informações a respeito da superioridade em relação a resultados, mas, por outro lado, a gente não consegue fazer efetivamente. Isso é uma dificuldade, efetivar este modelo dentro do país. E aí eu levantei algumas questões do cenário da saúde suplementar, da fragmentação, né? Eu acho que a gente tem uma fragmentação no sistema público, mas na saúde suplementar isso é muito marcante. A gente tem uma fragmentação muito grande da assistência. A gente tem uma competição entre papéis aí de diferentes pontos da rede, tem uma integração inversa, tem uma rede centrada em eventos agudos. Se não me engano, esse diagrama é do Eugênio, de uma apresentação, e uma gestão de oferta baseadas em série histórica. Então, assim, a gente constrói a organização do sistema para o futuro, baseado não no que a gente imagina, não no que a gente tem de necessidades. A gente está tendo aumento da obesidade, a gente está tendo aumento da hipertensão, a gente tem aumento envelhecimento, mas a gente não planeja os nossos serviços para isso. A gente planeja o serviço em cima da série histórica, o que tinha no ano passado, e do que está sendo, o que está surgindo de novo em termos de tecnologia. O mercado da saúde suplementar, quer dizer, essa discussão se assenta no país em cima de um mercado, né,
O Brasil hoje é o 8º mercado de saúde do mundo. Eu fiz um levantamento até para poder me preparar para escrever o texto, que eu não entreguei ainda para o Renilson, mas existem, nos últimos 2 anos, foram publicados 4 reportes internacionais da Price Waterhouse, né, da PwC, da Deloitte, da HSBC Global Research Group e de 4 grandes consultorias internacionais, está faltando uma, que eu não me esqueci aqui agora, da McKinsey, exatamente, da McKinsey, que falam do sistema de saúde brasileiro, que falam do mercado de saúde brasileiro e que falam de que este mercado é muito promissor para o futuro. Então, esta é uma realidade colocada que nós temos que estar atentos a ela. Nós já gastamos aí cerca de 9% do PIB com saúde, sendo 4,9% privado e 4,1% público, né? É um mix que nós só vemos basicamente nos países da OCDE e nos Estados Unidos, né? Não tem nenhum outro país com essa distribuição entre os países de alta renda. Esse é o mercado da saúde suplementar. A gente também não tem como desconsiderar. Eu vivo em Belo Horizonte hoje tem 56% de cobertura de planos de saúde, né? Quer dizer, a gente tem uma cobertura duplicada dentro do serviço, porque tem 70% de cobertura de saúde da família, mas temos 56% de cobertura de planos de saúde no mesmo território, né? Com modelos diferentes, sem nenhuma coordenação entre esses modelos. Uma outra questão importante é a capacidade instalada, quer dizer, nós temos proporções ou desproporções, né, de oferta de serviços e de números. Saiu recentemente um documento da ANAP, que eu acho muito interessante, da Associação Nacional de Hospitais Privados, em que fala de propostas para o futuro da organização do sistema de saúde no Brasil, né? Ele foi publicado recentemente e ele coloca vários dados de diagnóstico da situação, né? E um dos dados é essa questão da disponibilidade, por exemplo, de exames. Aí eu estou lembrando do dado que o Facchini apresentou aqui. É certamente mais difícil examinar um pé do que fazer uma glicemia, porque a gente tem um volume de exames disponíveis hoje no mercado que é muito fácil acessar, né, a estrutura. Isso aí é a sinistralidade do setor de saúde suplementar. A sinistralidade é do total de dinheiro que existe, quantos por cento está indo para assistência à saúde, pagamento de médicos, hospitais e serviços de saúde. Quer dizer, nós temos uma crescente também, né, de gastos proporcionais do total que se arrecada dentro da assistência especificamente. Isso também é uma questão preocupante, né? A gente tem já chegamos aí em 85,9%, depois tivemos uma queda, mas estamos em patamares acima dos aceitáveis do que seria o mercado de saúde suplementar. E aí eu levantei 2 trabalhos ilustrativos desses exemplos da capacidade instalada vezes a necessidade. Tem um trabalho brasileiro falando dos fatores associados à adoção de PET scan no Brasil. Quer dizer, quando que você coloca tomografia de pósitrons, e aí tem pioneirismo da instituição, presença de evidências científicas, diferencial da concorrência, pressão do corpo clínico, viabilidade econômica, presença de parceria com o fabricante e prestígio do médico da área que solicitou, né? Aparentemente, a necessidade, né, e a capacidade de utilização das pessoas, quer dizer, a oferta ou a instalação de capacidade, ela não está sendo regulada pela necessidade, né? Isso é muito claro. E esse dado americano, que é um dado de uma revisão de 15 anos, de 1,6 milhões de exames, né? Então, assim, é um volume absurdo de exame, chegou à conclusão de que 30% dos exames poderiam ser considerados desnecessários e 30% sequer deveriam ser pedidos. Então, assim, é um desperdício muito grande também, né, nessa área de diagnose. E a influência do modelo de remuneração, que é um tema que eu acho que é extremamente importante para a discussão hoje no setor privado, também eu acho que é importante no setor público, porque na realidade a gente acaba que os profissionais trabalham, a sua maioria, nos 2 setores, mas a maioria dos
esse é um livro do Christensen que fala que cerca de 50% dos serviços de saúde consumidos são resultados da orientação dos médicos e dos fornecedores de hospital, e não das demandas e necessidades dos pacientes, né? Então, de novo, esse é um tema importante. E aí, na hora que a gente vê, se a gente pensar no desenho, em tudo que a gente viu de informação, de quadro epidemiológico, de envelhecimento, e a gente pegar a remuneração dos médicos, esse é um dado recente, 2013, nos Estados Unidos, vocês vejam que os médicos que têm a maior remuneração, né, os ortopedistas, os cardiologistas, os gastroenterologistas e urologistas são especialistas que utilizam normalmente muito mais tecnologia, e os médicos que trabalham medicina de família, pediatria, são os que trabalham com diabetes, né, endocrinologia, são os que têm o menor rendimento proporcional, né? Então, se a gente vai pensar também em mudança, a gente tem que pensar que temos que valorizar, né, esses profissionais e fazer mudanças na lógica remuneratória que nós temos, né? E aí eu trouxe um quadro de levantamento dos tipos básicos de remuneração que estão colocados para pagamento de médicos: captação, produção, salário fixo ou indicadores de qualidade, alguns pontos negativos e positivos, mas efetivamente o que nós temos hoje é que todos eles, né, o melhor é você tentar fazer um balanço entre esses vários desenhos, né, e conseguir um resultado positivo no sentido do resultado assistencial para a população coberta. É importante ressaltar aqui que esse tema da remuneração, ele tem uma flexibilidade no setor privado que não tem, na maioria das vezes, no setor público, né? A gente não tem a mesma flexibilidade no setor público que nós temos, especialmente numa cooperativa médica. A gente tem conseguido fazer mix e trabalhos muito interessantes com a questão da organização do tipo de remuneração, que eu vou, inclusive, apresentar aqui rapidamente. E o outro tema que eu acho também importante é da discussão da prevenção quaternária. Quer dizer, nós temos aí, do ponto de vista do médico e do ponto de vista do paciente, você tem doença ou não tem doença, né? Quer dizer, quando você tem ausência por parte do paciente, por parte do médico, você vai fazer prevenção primária. Quer dizer, o paciente, teoricamente, está sadio, né? O usuário ou o cliente. É difícil falar depois que o Eugênio fez uma discussão tão contundente a respeito da palavra paciente, usar a palavra paciente é difícil, mas, bem, como eu sou médico, eu acabo sempre usando a palavra paciente, que é de costume, né? O uso do cachimbo entorta a boca. Então, aí a prevenção primária, a prevenção secundária, que seria a prevenção quando o paciente não se vê doente, mas existe alguma doença. A prevenção terciária, quando tem doença e ele está presente do ponto de vista médico. E a prevenção quaternária é quando o paciente se acha doente, mas ele não tem nada. E aí, o sistema intervém nele, né? E esse é um problema. Quer dizer, nós temos que trabalhar na ideia de que nós não podemos intervir sobre a demanda, né, de uma percepção de doença ou de agravamento da situação de saúde do paciente. Na Unimed, nós temos trabalhado aí com esse modelo de estratificação de risco. Nós temos hoje uma clientela em Belo Horizonte de 1.250.000 pessoas, né? Então, a gente consegue ter uma estratificação desta clientela e trabalhar com programas de promoção, prevenção de doenças, gerenciamento de caso crônico, inclusive de terminalidade, cuidados paliativos no domicílio. E nós estamos trabalhando com um piloto, que é um modelo baseado na atenção primária, né? Criamos um novo espaço físico, diferente de tudo que nós temos hoje na nossa rede, um novo sistema de informação. Estamos usando um sistema específico para gerenciar, que usa, por exemplo, a classificação internacional de atenção primária na base de dados, né, e faz uma classificação que nos permite gerenciar melhor, e tem uma nova proposta de remuneração médica. Essa é a nossa clínica, e a gente está trabalhando com 70% de valor per capita e 30% de indicadores de qualidade. Esse tema dos 70-30, 80-20 foi um tema muito polêmico, mas acabamos chegando nesse número E estamos trabalhando com a ideia de vinculação a um cliente, um gerenciador, uma equipe
que gerencia, não é o médico, mas o médico é o vinculador na essência da lógica de organização, mas o cuidado é feito por uma equipe multiprofissional, né? E aí a gente tem trabalhado a ideia de telefone, e-mail, WhatsApp, todas as possibilidades. O prontuário dialoga também, ele pode ter acesso às informações do prontuário, o próprio prontuário emite informações para os telefones e para os tablets, né? E a ideia de que o cliente tem a liberdade de pedir para trocar o médico. Se ele trocar, né, a captação, o valor da captação também muda de lugar. Nós temos agora trabalhado a ideia de buscar esse sistema, que é um sistema de classificação de riscos, foi desenvolvido pela professora Barbara Stafford originalmente, é um sistema que chama ACG, da Johns Hopkins, e nós estamos fazendo um teste deste modelo, que é um modelo que, na realidade, classifica as pessoas por CID, por utilização, por idade, por sexo, e te dá um score previsto, uma previsão de utilização para a captação, para a gente poder valorar a captação. Porque quando você tem 2.000 adolescentes entre 15 e 25 anos, o sexo masculino, a utilização vai ser muito menor do que se você tiver idosos acima de 70 anos ou 75 anos, numa carteira de 1.000 pessoas, que é impossível para um médico atender. Então, a gente está trabalhando a ideia de fazer esses ajustes e trabalhar com essa ferramenta. Então, dos desafios colocados, eu acho que tem muitas ideias e tem aí que já foram todas basicamente colocados, tem um imaginário da excelência da especialização, um imaginário da excelência da alta tecnologia, que eu acho que é extremamente pesado na discussão desse tema. Tem uma questão do marco legal, da legislação do SUS e das normas da ANS, do Código de Defesa do Consumidor, das regulações profissionais que dificultam a discussão desse tema, quer dizer, esse tema se assenta sobre essa questão, e a questão dos grupos de interesse, dos médicos, da remuneração das equipes, da indústria, que estão também colocados. Eu gosto dessa fórmula, é uma fórmula de processo de mudança institucional, né, que para você promover um processo de mudança, você tem que ter uma insatisfação com a situação presente. Eu acho que o Frederico mostrou isso, os brasileiros não estão satisfeitos com o seu sistema. Eu acho que isso é uma constatação, né? A visão do que é alcançável possível no futuro, eu tenho feito exercício, desde que eu voltei para o Brasil, nos últimos 3 anos, pensando nisso, não consigo ver uma visão alcançável para o futuro. Realmente, como é que o nosso mix vai se comportar, o mix público-privado, e qual o tamanho, a extensão desse... eu não vejo previsão disso, né? Eu não acredito no NHS no Maracanã, no SUS do Maracanã, falei isso com a Cleonara. Eu acho que isso é realmente uma possibilidade, um sonho, uma utopia na conjuntura atual. Tem um filme recente sobre 60 anos do NHS na Inglaterra, que um dos formuladores do NHS fala que, se fosse hoje, na conjuntura da Inglaterra de hoje, o NHS não seria implantado. Ele só foi implantado porque tinha uma conjuntura pós-guerra de muita solidariedade social, que nós, num momento de crescimento econômico, não temos na nossa sociedade. Então, eu acho muito difícil que a gente trabalhe numa lógica de imaginar que nós vamos ter essa satisfação, essa situação para construir. Apesar disso, eu pensei em algumas coisas, né? Então, pensei na discussão da ampliação do diálogo entre os setores público e privado e a da otimização da capacidade instalada. Eu acho que a gente tem que instalar mais capacidade de coisas que já existem em excesso. É uma coisa desnecessária, eu acho que a gente tem que trabalhar essa integração deste processo. A discussão da harmonização das regras de direcionamento do modelo. Quer dizer, nós temos regras para o setor privado que inviabilizam um modelo organizativo que está sendo proposto, né? Nós temos, por exemplo, tem uma das regras da ANS que eu sempre critico muito, que é: você tem que oferecer consulta em especialidade básica em 7 dias, especialista em 15 dias. Primeiro, para a especialidade, para o primeiro contato, não devia ser 7 dias, devia ser no máximo 48 horas, né? E para especialista, não devia ser 15 dias, pode ser muito mais do que 15 dias. Então, assim, a gente tem um descompasso por quê? Porque a regra que tem é o Código de Defesa do Consumidor. Então, a ANS regula em cima de um Código de Defesa de Consumo. E isso gera uma esquizofrenia no sistema para se pensar um modelo de atenção.
trabalhar indicadores de forma conjunta nos dois subsetores. Eu acho que isso é um movimento que a gente poderia fazer com muita tranquilidade, mas os preconceitos que nós temos entre as duas áreas não facilita nem um pouco esse tema, né? Por exemplo, discutir vacinação ou taxa de cesárea em Belo Horizonte com 56% de cobertura de plano de saúde não tem como ser feito sem o setor privado, né? Se nós temos na Unimed uma taxa de cesárea de 75%, 70 e poucos por cento, no nosso hospital nós conseguimos, nos últimos anos, reduzir para 50%, é um sucesso absoluto na iniciativa privada. Quer dizer, mesmo assim, a gente não discute, a gente coloca uma meta geral para a cidade de indicadores, quer dizer, nós temos que discutir isso e tentar trabalhar esses indicadores de uma forma mais conjunta. E a valorização da atenção primária, que eu acho que é essencial, né? E aí, de novo, volto à discussão da medicina. Eu acho que valorizar os médicos de família é uma questão essencial, crucial para o Brasil, né? Independente do setor público e do setor privado. Eu acho que é crucial para o Brasil. E a gente não está vendo este movimento. Essa é a minha percepção, né? Eu não estou vendo esse movimento de valorização, né? Dentro das universidades, a Claunara é professora universitária, médica de família, mas ela ocupa um espaço, e qualquer médico de família que vai ocupar um espaço dentro de uma outra área, de uma especialidade focal, de uma coisa, para poder atuar. Você não tem um espaço específico para a atenção primária na discussão da medicina. E eu acho que isso é uma discussão inegável. O sistema de saúde o sistema de saúde canadense teve uma mudança radical no dia que o governo falou, da agora para frente nós vamos ter formação de médicos de família no país. E as universidades têm 10 anos para se adaptar, não lembro mais se foram 5 ou 10 anos, mas foi um tempo assim, para retreinar professores e criar departamentos de medicina de família para ensinar os alunos medicina de família. E não ensinar um pedaço de pediatria, um pedaço de clínica, um pedaço de cirurgia e achar que isso é medicina de família, porque não é, né? Então, eu acho que é importante valorizar esses profissionais e valorizar uma nova turma de pessoas que estão chegando aí, defendendo um modelo organizativo diferente. Bem, basicamente era essa a minha contribuição. Muito obrigado.